Olá, sou Misael, aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Univesp. Agora vamos apresentar o nosso TCC, cujo tema é História da Trigonometria e o uso do teodolito. Introduzindo o nosso TCC, a trigonometria é um ramo importante da matemática, mas que tem uma dinâmica complexa de estudos. Para alguns professores, ensinar trigonometria é uma tarefa desafiadora. A compreensão dos alunos sobre o assunto dificilmente fica clara. Para comprovar nossa teoria, realizamos uma pesquisa de campo com professores de matemática no ensino médio e percebemos que a maior dificuldade dos alunos no estudo da trigonometria são as funções trigonométricas. O assunto gera uma grande quantidade de dúvidas e acaba por não ser compreendido, levando os alunos a uma falha em assimilar o tema. E essa falha vai sendo levada para as próximas fases. A área de exatas traz um certo medo, como diz o slide. Se for verdade que ninguém ama, que não conhece, então fica explicado porque tantos alunos não gostam da matemática. Pois se a eles não foi dado conhecer a matemática, como podem vir a admirá-la? Diz Lorenzato, em 2010. Com essas aulas temos o objetivo de que os alunos percebam que a matemática é muito mais que simples estudo de cálculos. Nesta ótica, buscamos trazer aos alunos situações reais relacionadas ao estudo de trigonometria. Olá, meu nome é Evane Monteiro e eu sou aluna do curso de Licenciatura de Matemática da Univesp. E eu vou falar um pouco sobre a nossa pesquisa proposta. A nossa pesquisa foi feita com 10 professores de matemática, sendo sua maioria professores de escolas públicas e são de diferentes anos escolares. Segundo os professores, as maiores dificuldades na aprendizagem da trigonometria são os alunos querer decorar as fórmulas ou não memorizá-las. E a trigonometria também para eles está distante da realidade deles, como entender sobre a praticidade e de entender a importância. Um dos professores entrevistados fala que a base de matemática dos alunos não é consistente, o que para ele dificulta a aprendizagem. A maioria dos professores fazem uso de recursos como games, plataformas virtuais, jogos virtuais e alguns relatam o método tradicional, como lousa e caderno. E alguns fazem uso também de algo mais lúdico. Nota-se que a maioria dos professores não construiu um teodolito caseiro, mas concorda que isso ajudaria. Os resultados obtidos é que para a maioria dos professores, os alunos não compreendem a abstração envolvida nos conceitos e os alunos não identificam facilmente as razões trigonométricas e os conteúdos estudados estão um pouco distantes relacionados à trigonometria. Boa noite. Segundo o Paim, a matemática pode ser explorada por meio de jogos e materiais manipuláveis, mas não é comum que as escolas estejam prontas para esse tipo de aula. Muitos citam também que a justificativa para a não utilização são a filosofia usada pelos professores, uma filosofia atrasada, arcaica, onde ele é o centro da aula. Fonseca já acha, escreve, que não dá para falar no ensino-aprendizagem da matemática sem usar o contexto histórico e experimentos que levam o aluno a pensar, que levam o aluno a criar, que levam o aluno a ter gosto pela aula da matemática. Mas, por outro lado, o processo de aprendizagem não pode ser concentrado apenas na metodologia, pois se trata de uma intercomunicação entre aluno e professor. Para construir instrumentos que auxiliem a aprendizagem do educando, seja por demonstração, seja na essencialidade do conteúdo, ou exercícios lógicos inteligentes, para que levem ao aprofundamento do conteúdo proposto. Lucchesi assim cita nas suas considerações. Olá, meu nome é Yara, trabalho de conclusão de licenciatura em matemática. Nosso tema, História da Trigonometria e o uso do teodolito.
Eu vou falar um pouco sobre a história da trigonometria, mas do ponto de vista da sua importância no ensino em sala de aula. Na pesquisa realizada com os professores, o nosso grupo viu que um grande problema enfrentado no ensino da trigonometria é a dificuldade que os alunos têm em compreender a aplicabilidade desse conhecimento no cotidiano. Nesse sentido, a história da trigonometria torna-se uma ferramenta importante para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem desse conteúdo. O seu uso possibilita entender conceitos a partir da sua criação, levando em consideração a sua construção no decorrer da história, facilitando a compreensão dos alunos, despertando sua curiosidade e interesse pelo assunto. Pode auxiliar também na quebra de um paradigma que os alunos têm entre eles, que os conceitos matemáticos são conhecimentos estáticos e que foram criados por gênios. Através da história da matemática, da trigonometria, eles vão perceber que os conceitos foram construídos na intenção de solucionar problemas do cotidiano e que foram construídos com muita tentativa e erro, sempre aproveitando as descobertas anteriores e fazendo novas descobertas. A história do teodolito é muito rica e apresentar isso para os alunos no início contextualiza a aula com um dos usos da trigonometria, que é no cálculo de distâncias. Obrigada. Olá, meu nome é Kleber Soares de Informagem, eu sou aluno do curso de licenciatura em matemática da Univesp e vou falar sobre a história da trigonometria em relação aos árabes, aos europeus e um pouco da trigonometria atual. Tá? A origem da trigonometria é incerta. Pode-se dizer que ele teve início no desenvolvimento da trigonometria, se deu principalmente ali devido aos problemas gerados pela astronomia, agrimensura e navegação por volta do século 4 ou 5 a.C. A palavra trigonometria ela significa medida das partes de um triângulo. Tá? E a influência aí do conhecimento árabe e seus europeus teve uma influência em relação à trigonometria em grandes trabalhos que influenciaram positivamente a Europa. Grandes matemáticos árabes impactaram fortemente a Europa com seus trabalhos. Muitos astrônomos se mudaram para a Europa, inclusive, para divulgar os conhecimentos. Os vários aspectos em que os árabes contribuíram para a trigonometria, a gente vai citar 3 principais, que é a introdução de 6 funções trigonométricas básicas, que é o seno, cosseno e tangente, a cotangente, secante e cossecante, a dedução das regras do seno e estabelecimento de outras identidades, a construção de tábuas trigonométricas mais precisas com a ajuda de vários procedimentos de interpolação. O árabe Nasser al-Natus ficou conhecido por desenvolver um grande trabalho para trigonometria, o tratado sobre quadriláteros, obra essa que fez uma divisão entre trigonometria e astronomia, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa junção de uma com a outra, dessa separação de uma com a outra. A gente falou lá em cima que a trigonometria surgiu devido aos problemas que tinha na astronomia, então ela estava prática, a astronomia sobressaía sobre a trigonometria, né? Na Europa, a partir do século XIV, foi um período de entendimento da matemática da Grécia e dos árabes. Essa começa com a tradução de algumas obras da matemática. Nesse tempo começa-se a fundação das primeiras faculdades na Itália, em Paris e em Oxford. E nesse momento todas as disciplinas em relação à matemática eram contempladas numa espécie de quadrivium, que eles chamavam, que era formado pelas disciplinas de aritmética, geometria, astronomia e música. E aparece a astronomia de novo, né, junto com a geometria aí. O desenvolvimento da geometria já vinha ocorrendo na Europa desde o século XI, com a retomada do conhecimento árabe. E no século XIV, a Inglaterra insere uma nova tábua de senos, bem conhecida entre os estudiosos da Europa. Nesse contexto, destaca o Purbash, que foi um dos maiores matemáticos do século XV, que aí ele estabelece que a trigonometria é uma ciência independente da astronomia. Aí esse matemático ele faz uma divisão entre astronomia, né, e trigonometria. Ele separa isso, então uma coisa que vinha junta, né, vinha intrínseca uma com a outra, há uma separação, mostrando a importância da trigonometria e mostrando a importância da astronomia, que ela não seria usada somente na astronomia. A trigonometria é usada hoje, né, na atualidade, em vários campos, né, profissionais aí da matemática. Não podia deixar de fora também esse breve relato, claro, de falar do Sir Isaac Newton, né, que contribuiu grandemente, entre outras coisas, com a trigonometria. Trabalhou seus cálculos infinitesimal, apoiando fortemente na geometria do movimento. Então ele teve uma grande contribuição também na parte geométrica aí. Hoje, né, a trigonometria aplicada na educação básica e superior não apresenta quase nada dos conceitos oriundos de seu desenvolvimento histórico, né? A partir dos livros didáticos, que se remetem apenas a estudos das funções circulares, traz apenas 5 séculos de história, ou seja, muito pouco, né, o fundamento mesmo da trigonometria, quando essa trigonometria estava junta com a astrologia,
astronomia, isso não era falado. Um ponto importante é a falta da trigonometria esférica nos currículos das escolas atuais, né? Somente em alguns cursos de ensino superior se aplica o estudo mais completo da trigonometria. No entanto, ela é desconhecida para os do ensino fundamental e médio, e eu sou prova disso. Aprendi muito pouco de trigonometria, essa trigonometria mais profunda, no meu ensino fundamental e ensino médio. A gente quase não falava muito disso, né? Era mais ali o seno, cosseno e tangente, muito pouco a gente aprendeu aí. E isso vem acontecendo nos dias de hoje também. Enfim, a trigonometria, que no começo era um auxiliar da astronomia, então ela auxiliava, era apenas uma coadjuvante. O principal era a astronomia, né, o estudo das distâncias e tudo mais, o teodolito, aquela coisa toda. Então era uma coadjuvante, ela era usada, era um instrumento usado para a astronomia. Ela teve sua autonomia e tornou-se uma parte importante da matemática. Então, o Purbash, ele percebeu que a trigonometria ela podia sair desvinculada da astronomia, né, e ser uma matéria, uma parte importante somente ela. E isso que fez ela crescer muito. Olá a todos, eu sou a Alessiana Baiense e eu vim falar sobre a metodologia usada no nosso TCC. A gente usou engenharia didática. A engenharia didática ela se divide em 4 etapas, que vai ser a análise prévia, a experimentação, a análise posterior e a validação. Na análise prévia, cabe ao professor pesquisar e estudar se aquilo dali que ele está fazendo vai ser útil em sala de aula, vai ser viável, se ele vai ter um benefício e será satisfatório tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para a escola em si. A experimentação, ela já passa para o aluno tocar, o aluno ver, o aluno ter contato físico com alguma coisa do cotidiano e que vai trazer ajuda para ele aprender. E na experimentação, o professor ele tem ele pode intervir, ele pode indicar, ele pode instruir o aluno. Então, não vai ser totalmente perdido. O professor ajuda o aluno, incentiva o aluno, instrui o aluno, e isso ao mesmo tempo, de forma organizada e planejada, ele vai analisando se o produto que ele trouxe realmente está sendo útil. E, posterior a isso, ele vai coletar os dados que foram vistos durante a experimentação, durante a intervenção de uma metodologia externa. Aí daí vai ter que analisar, validar, no caso para ele mesmo, se as hipóteses que ele levantou, se é útil, se não é, se ele vai ter que validar para ele se aquilo dali foi útil ou não. E a partir daí ele vai validar para o aluno, vai implicar em transformar em nota o que ele aplicou na sala de aula. Ele vai analisar todos os dados, todos os fatos, ele vai analisar o comportamento do aluno, a participação, para transformar isso em nota. E não apenas o usual, que só é a prova, a avaliação, que é o que mais implica em sala de aula mesmo, as atividades típicas. Então ele vai ter uma forma nova de avaliar, então vai ter todo um processo junto para avaliação. Nessa primeira aula, a proposta é que o professor explore a história da trigonometria para os alunos e que ele possa apresentar na sala de aula uma réplica do teodolito caseiro. A partir da apresentação desse objeto, que será o teodolito, abrir a sala para perguntas, né, sobre o objeto, sobre o teodolito no caso. Com certeza vai ter muitos questionamentos dos alunos sobre o que é esse objeto, e a intenção é que o professor possa montar um questionário para que os alunos possam, por eles mesmos, responderem o que é o teodolito. Então a proposta é que eles possam ir para casa com esse questionário ou acessar um laboratório de informática na própria escola para que eles mesmos possam conhecer o que é um teodolito, a função do teodolito e a história do teodolito. Nessa segunda aula, o aluno ele vai trazer para a sala de aula o relatório que ele fez na aula anterior. E o que a gente vai fazer a partir desses relatórios? O professor pede para alguns alunos lerem, 3, 4 alunos lerem, e ele também vai respondendo algumas perguntas que ele viu que não ficou bem respondida, e a partir daí ele vai levantar novos questionamentos, o professor mesmo. Ele vai perguntar para os alunos basicamente o que está já no relatório deles. Tipo, se o aluno respondeu que quem foi o primeiro a comentar
Ele vai perguntar, gente, então o que é um teodolito? Ele vai falar, é um instrumento que é usado para medir rua. Ok. Aí o professor, mas por que vocês acham isso? Porque no Detran eles usam. Tá bom. Então sempre o professor vai levantar questionamentos que os alunos saibam fazer a resposta. E aí, ir sempre levantando. Quem foi o primeiro a usar? Por que vocês acham que foi ele? E até chegar na pergunta que os alunos não vão saber responder. Que ele vai perguntar, tipo, e como que eu vou fazer um teodolito? Ops, como assim? Então, o professor novamente pega o aluno, leva para o laboratório de informática, ou se tiver data show, que eu acho que seria muito bom, o professor passa o vídeo em sala de aula mesmo, explicando um vídeo específico que ele quis, né? Explicando o que é, como é feito um teodolito caseiro. E o aluno vê e ele próprio cria, ele próprio monta com um amiguinho dele, com um coleguinha dele, ele monta o teodolito dele. E o interessante é o professor ter pedido, tipo, antes para o aluno trazer e também o professor trazer os materiais para não, caso algum aluno não traga, o professor ter. Então no vídeo que a gente escolheu, a gente vai fazer um teodolito com um canudinho, um transferidor e um barbante com o clipe de papel para fazer a voltinha. O professor leva o aluno para o pátio e dá uma demonstração para ele como que aquilo é feito. Lembrando que nesses detalhes o aluno tem que estar familiarizado com todas as fórmulas, como encontra a hipotenusa, como encontra sabendo os ângulos. Isso é muito importante, isso daí já vem antes das aulas experimentais. Nesta parte, trazemos os alunos para o pátio da escola. Montamos o teodolito feito por eles em uma superfície plana. Depois, o aluno vai medir a distância do teodolito até a parede ou algo que tenha uma altura inacessível que eles queiram medir. Essa medição do teodolito até a parede pode ser feita por passos ou algo que saibamos a medida previamente, como, por exemplo, um pedaço de madeira ou até mesmo uma régua. Agora é necessário achar o ângulo até o topo da parede que será feito pelo teodolito, observando esse topo pelo canudo e levando a linha até ele. Com essas duas medidas, usamos a teoria, já passada em aula, que é achar o cateto oposto ao ângulo, tendo a medida do cateto adjacente e a tangente do ângulo, sem ignorar a altura do teodolito, que será somada à medida encontrada da parede para acharmos o tamanho correto. Um dos fatores que torna difícil a função do professor de transmitir conhecimento é a falta de interesse do próprio aluno, que eles demonstram. Com essa visão, nosso trabalho teve o objetivo de ser uma fonte de colaboração para minimizar essa problemática, trazendo uma metodologia diferente para as aulas de trigonometria, facilitando assim a aprendizagem, sendo um benefício para o próprio professor, que deslumbra diversas dificuldades na compreensão dos alunos sobre a matéria, como também traz um novo olhar da trigonometria para os alunos, despertando neles um olhar mais amplo da matemática para experiências futuras e até mesmo profissionais. Muito obrigado.